Boa tarde a todos. Peço desculpas pelo pequeno atraso. Invocando a proteção divina, declaro aberta a 17ª sessão ordinária neste 18 de abril de 2024. Em discussão, a ata da 16ª sessão ordinária realizada em 16 de abril de 2024. Não havendo quem queira discutir, a tenho por aprovada. Indago nesse momento ao secretário-geral se há expedientes e correspondências. Agradeço, excelência. Boa tarde a todos. Não temos, presidente. Agradecemos, doutor Luciano. Antes de começar os itens da pauta, eu gostaria de saudar, são 48 alunos dos primeiros e segundo anos do ensino técnico profissionalizante de informática do Colégio Estadual de Tempo Integral Zumbi dos Palmares, acompanhados do professor Emerson Cássio dos Santos Vasconcelos. Sejam sempre... Cadê o professor? Seja sempre muito bem-vindo a esse plenário, a esta casa. É um prazer recebê-los. Dando sequência à pauta, nos itens, conferência, medida cautelar, consulta, denúncia, auditoria, inspeção e prestação de contas, não temos nada pautado. Já no item recursos, nós temos o processo TCE 1031/2020, uma apelação que tem como turma o relator, o conselheiro Pedro Lino, e o revisor, o conselheiro João Bonfim. O recorrente é o Ministério Público Especial junto a esse tribunal. A procuradora é a doutora Camila Luz de Oliveira, que aqui se encontra ao meu lado. A resolução recorrida é a 116/2019 da segunda Câmara deste tribunal. O interessado é o senhor Roberto José Marques Pereira. Advogados do senhor Roberto José Marques Pereira é o senhor André Requião Moura, OAB Bahia 24.448. E o senhor doutor Nixon Duarte Muniz Ferreira Filho, OAB Bahia, 32.046. Com a palavra, nesse momento, o relator, o conselheiro Pedro Lino. Quero deixar de logo avisado que haverá uma sustentação, um pedido de sustentação oral pelo senhor Roberto para a defesa aqui neste pleno. E, doutor Roberto, o senhor dispõe, seja bem-vindo a esse plenário, o senhor dispõe de 10 minutos, podendo ser prorrogáveis por mais 5 minutos. De logo, eu defiro o pedido de sustentação. Com a palavra, o conselheiro Pedro Lino. Eu agradeço, senhor presidente, e informo que o relatório do presente processo encontra-se no sistema Proinfo, sendo, portanto, já conhecido. De igual modo, eu disponibilizei o inteiro teor do meu voto, que tem a seguinte conclusão. Abro aspas. Diante do exposto, considerando a gravidade das irregularidades destacadas nos autos, filio-me às manifestações do Ministério Público de Contas, da TEG e da terceira CCE e voto, 2 pontos. Pelo conhecimento do presente recurso e no mérito pelo seu provimento, para que seja reformada a Resolução 116/2019, no sentido de desaprovar as contas do termo de cooperação número 005/2015, tendo como responsável pela CTI Nordeste o senhor Roberto José Marques Pereira, em virtude da não aplicação sem justificativa plausível dos recursos públicos voluntariamente transferidos pelo Estado, comprometendo-me à satisfação do interesse público objeto do ajuste, restando mantidos os demais termos da resolução recorrida, com fundamento no artigo 24, inciso 2º da Lei Complementar Estadual número 0591, e com cópia o artigo 122, inciso 3º, alíneas A e B do regimento interno desse tribunal. É como eu voto, senhor presidente. Agradecemos, conselheiro Pedro Lino, e como se manifesta o revisor, conselheiro João Bonfim. Senhor presidente, senhores conselheiros, conselheira Carolina Matos, apresentação do Ministério Público de Contas, doutora Camila Luz, senhores advogados, aos jovens estudantes da Escola Zumbi do Palmares e a todos aqueles que nos acompanham presencialmente e pela rede YouTube. Eu
trago aqui, senhor presidente, pedindo as devidas vênias ao entendimento do conselheiro Pedro Lino, um voto divergente. A admissibilidade desse processo, né, foi atendido o requisito temporal, foi interposto dentro de 90 dias, estabelecido regimentalmente para manejo de dispensa recursal, logo, o recurso deve ser conhecido. No mérito, a ATEG e o Ministério Público opinaram pelo conhecimento e por razões diferentes pelo provimento do recurso para reformar a decisão e desaprovar as contas. Com efeito, a ATEG defendeu a desaprovação das contas por entender que, abre aspas, o artigo 24 da Lei Orgânica dessa Casa não admite a aprovação das contas quando houver débito a ser imputado ao gestor. Fecha aspas. Nesse particular, tenho minha opinião contrária. Em consulta, vejo que há neste tribunal mais de 50 processos julgados desta maneira, ou seja, pela aprovação das contas, mesmo havendo imputação de débito. Portanto, há precedentes jurisprudenciais na Casa sobre esse tema, com a participação da integralidade dos conselheiros desta Corte. Portanto, entendo pela possibilidade de aprovação das contas, ainda que seja imputada responsabilização financeira. Vejo que o MPC também é favorável a esse entendimento, a exemplo do parecer exarado no processo TCE 6335/2019, com fundamento especialmente no princípio da razoabilidade e nas situações em que, primeiro, não for detectada durante a gestão a prática de outras irregularidades capazes de, numa análise conjunta, justificar a emissão de um juízo desaprovativo. Segundo, não houver indícios de má-fé ou locupletamento por parte do gestor responsável. E terceiro, o débito a ser imputado não tiver relevância ante ao volume dos recursos geridos. Me alio a tal entendimento. A desaprovação de contas por trazer consequências drásticas aos gestores, especialmente no campo dos direitos políticos, e deve ser aplicada apenas quando as irregularidades realmente a ensejarem, como destacado pelo MPC, o que não é este o caso dos autos, razão pela qual os conselheiros, à unanimidade, resolveram aprovar as contas do termo de cooperação número 5/2015, pactuado entre a Secretaria de Turismo do Estado, SETUR, e a Fundação Comissão de Turismo Integrada do Nordeste, processo que ora se julga o recurso interposto. Nesse prisma, diverge do entendimento do MPC no presente processo quando defende a desaprovação das contas do convênio em razão da inexecução do objeto e dos recursos públicos terem ficado 1 ano e 5 meses depositados na conta bancária, sem que deles fosse extraído proveito de interesse público. O fato é que o convênio 05/2015 foi firmado entre o Estado da Bahia por meio da SETUR e a Fundação Comissão de Turismo Integrado do Nordeste, no valor de R$200 mil, tendo por objeto a realização de feira de turismo para desenvolvimento do turismo no período de baixa temporada, com foco na promoção de pacotes turísticos do Nordeste. O ajuste ensejou o repasse total do valor pactuado para a Fundação Conveniente em 3/9/2015, conforme nota de ordem bancária, e teve a sua vigência exaurida 3 meses depois, 5/12/2015, após prorrogação de prazo. Ocorre que não houve a feira de turismo planejada, ou seja, o objeto não foi cumprido e 1 mês e meio depois de expirada a vigência do convênio, ou seja, em 25/1/2016, a Fundação Conveniente, através do senhor Roberto José Marques Pereira, encaminhou ofício à SETUR informando acerca da impossibilidade de cumprir o objeto pactuado, bem como da intenção de devolver os recursos recebidos assim que fossem solucionadas questões jurídicas envolvendo a conta corrente da entidade. Após solucionar tais pendências, o recurso foi devolvido no montante de R$ 222.633,65. Porém, como a quantia
devida de forma corrigida e atualizada era de R$ 236.097,42, foi imputado em débito o responsável, senhor Roberto José Marques Pereira, no montante de R$ 13.463,77, correspondente à diferença entre o valor devolvido e o efetivamente devido. Revisitando os autos, penso que não se tem motivos para desaprovar as contas analisadas. Afinal, não há como desaprovar algo que não se concretizou fisicamente e que não gerou despesas com os recursos públicos transferidos. A irregularidade que foi detectada refere-se apenas à diferença entre o valor devido e o que foi devolvido, em razão da não realização da feira de turismo. E este fato não é capaz de ensejar a desaprovação das contas, especialmente pelo fato de não restar demonstrada a ocorrência de fraude, dolo, má-fé ou desvio por parte do gestor responsável. Essa divergência de valores que é apresentada, no meu entendimento, é até indevida, porque eu não admito e não concordo que os valores, quando devolvidos, além da correção monetária, seja cobrados juros. Não entendo que o Estado tenha essa prerrogativa de cobrar juros. Não se trata de estabelecimento de crédito, para poder cobrar juros, nem a agiota, né? Então, acho que a devolução dos recursos corrigidos pelos índices indicados aqui pela lei já seria suficiente para suprir esse possível prejuízo ao erário. A correção, para mim, já atenderia. Então, quando se aplica juros, aí realmente ocorre essa divergência entre o valor que está aplicado em banco, com a taxa normalmente inferior, ao índice de correção mais juros, pode ocorrer essa divergência de valor. Então, ante ao exposto, voto pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado pelo MPC, mantendo incólume a resolução número 116/2019. É assim que voto, presidente, e já mais uma vez pedindo ao relator as devidas vênias pela divergência apresentada. Agradecemos, conselheiro João Bonfim, e agora passamos a palavra ao senhor doutor Roberto José Marques Pereira. Vossa Senhoria, senhor Roberto, dispõe de 10 minutos prorrogáveis por mais 5 minutos. Boa tarde. Inicialmente, os meus saudários, em particular, uma saudação ao excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Marcos Vinícius de Barros Presídio, senhor relator Pedro Henrique Lino de Souza, senhor relator, revisor João Bonfim, senhora conselheira Carolina Matos, doutora Camila Luiz de Oliveira, procuradora-geral de Contas, preclaras autoridades, estudantes com quem eu tanto me identifico, porque a minha vida, na sua grande maioria, foi de dedicação ao ensino, à educação. Fui secretário de Educação do Recife e depois secretário estadual de Educação e Cultura. Quando eu vejo a presença dos estudantes, eu sinto que ali está ou estão os insígnes preclaros do Brasil do amanhã. Meus parabéns pela presença, pela participação. Senhor presidente e insígnes autoridades, inicialmente, muito obrigado. Minha gratidão, meu pendor de gratidão pela tolerância de alguns adiamentos por conta de doenças graves que eu tive e tenho do corpo e tive também do espírito. Mas aqui estou
um pouco movido, claro, pela fé em Deus, mas pelo pensamento do pensador quintiliano. A consciência vale por 1000 testemunhos. E aqui estou. Estou na certeza, na convicção plena de que trabalhei exaustivamente em toda a minha extensa e intensa vida pública, sempre zelando pelos valores éticos e morais. Eu começaria explicando que o convênio existiu, por obviedade, é do conhecimento amplo, entre a Secretaria de Turismo da Bahia e a Fundação Comissão de Turismo Integrado, sintetizada em CTI Nordeste. O convênio existiu e foi seguido à risca, não propriamente pelo plano de trabalho que nós apresentamos e a Bahia, até hoje, não nos devolveu. Não faz sentido falar em feira de turismo. Não existe isso na proposta. Trouxe até aqui fragmentos do meu voto naquela sentada. E queria ler, senhor presidente, queria ler. Mas também na forma republicana, democrática, regimental, a matéria foi objeto de recurso. Perfeito, perfeito. E aqui chegou, e mais uma vez se rediscutiu a matéria e tivemos 2 votos divergentes. O do relator, que acompanhou o recurso, que aqui trouxe com todas as vênias, com todos os elogios, de forma democrática. Mas o relator acompanhou, portanto, o Ministério Público no seu recurso, mas não foi seguido pelo revisor, o conselheiro João Bonfim, que trouxe um voto estuante, e que foi preciso, conselheiro João Bonfim, na sua relatoria. Então, eu não vou aqui trazer de novo aquilo que fiz lá no distante 2019, quando relatei essa matéria. Mas, senhor presidente, senhores conselheiros, alunos, senhoras e senhores, vejam o quanto é importante aquele espaço. E mesmo o doutor Roberto José Marques Pereira dizendo, olha, eu não conheço os caminhos do direito, mas na sua explanação, no seu falar, ele tão somente pleiteou justiça. Justiça. E é por isso, doutor Roberto José Marques Pereira, que eu digo sempre que aquele espaço precisa ser ocupado, não só pelos gestores, mas também pelos seus patronos, e para a sociedade de hoje e do amanhã. Senhor presidente, todas as vezes que um aluno ou uma aluna, todas as vezes que eles nos visitam, se pelo menos um sair daqui com a compreensão do quanto é importante ter um órgão para zelar pelas coisas que a todos pertencem, nós estamos a cumprir bem o nosso papel. Sejam sempre bem-vindos. Sejam sempre bem-vindos a esta casa. E, doutor Roberto José Marques Pereira, o revisor já trouxe a sua posição, secundado que foi pela conselheira Carolina, e que também por esta senda eu vou caminhar tranquilamente, porque já tinha optado por esse caminho lá nos tempos pré-pandemia, em 2019, e quando fui acompanhado por 2 auditores de escola desta casa. Portanto, eu vou acompanhar a divergência suscitada, poupando os senhores da leitura do voto que fiz em 2019, mas peço às nossas diligentes taquígrafos que insiram em toto o meu comentário que fiz e que aqui refaço. É o meu voto, Excelência.
Agradecemos, conselheiro Hinaldo. Só nos resta colher voto do conselheiro Antônio Honorato. Com o revisor. O revisor, a proposta do revisor, conselheiro João Bonfim, foi a vencedora. Eu indago, Vossa Excelência, conselheiro João Bonfim, se fará conferência do feito. Senhor presidente, já foi concluída a votação? Sim, sim. Se você confere o voto. Perfeitamente, eu vou conferir, salvo redação. Agradecemos, conselheiro João Bonfim, e retomando o ritmo normal da pauta com o retorno da luz, iremos dar sequência. Próximo processo é o processo TCE 6074-2023. É uma revisão que tem como turma, o processo encontra-se prejudicado pela ausência do revisor. O processo seria o TCE 6074-2023. Passando ao próximo item da pauta, embargo de declaração, temos um retorno de vista referente ao processo TCE 11.971-2023. Por conta disso, eu indago aos conselheiros vistores, que são a senhora Carolina Matos, conselheira Carolina Matos, e o conselheiro João Bonfim, se farão a devolução do mesmo. Senhor presidente, eu vou proceder à devolução. Perfeitamente. A senhora, conselheira? Senhor presidente, eu gostaria muito de ouvir a devolução trazida pelo conselheiro João Bonfim, pelo meu excelentíssimo colega. Tá, a senhora só me avisa se fará a devolução, porque senão a presidência os processos é devolvido à presidência e retornando quando a senhora for fazer a devolução. Ele não vai a julgamento. Concordo. Ok. Vou apregoar o processo TCE 11.971-2023, sendo um embargo de declaração, sob a relatoria da conselheira Carolina Matos. O órgão de origem é a Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento. Os embargantes é o senhor Valcir Almeida Rios, prefeito do município de Pintadas, pelo período de 1/1/2005 a 31/12/2012. E o senhor Edenivaldo Ferreira Mendes, pelo período de 1/1/2013 a 31/12/2016. Advogados dos embargantes são a doutora Tâmara Costa Medina da Silva, OAB Bahia 15.776, e doutor Rafael de Medeiros Chaves Matos, OAB Bahia 16.035. O acordo embargado é o de número 139/2023 do Tribunal Pleno desse tribunal. O quórum foi formado por mim, pelo conselheira Carolina Matos, conselheiro Antônio Honorato e o conselheiro João Bonfim. No dia 21/3, a conselheira Carolina Matos apresentou um voto pela rejeição dos embargos. O advogado doutor Rafael fez a sustentação oral, apresentando defesa. Na sequência, a relatora e o conselheiro João Bonfim pediram vistas. Com a palavra, nesse momento, retomando ao conselheiro João Bonfim para a devolução do processo. Agradeço, senhor presidente. Saudando mais uma vez a todos, quero estender aqui os cumprimentos ao doutor Rafael de Medeiros Chaves Matos, que aqui se faz presente mais uma vez, e registrar a presença aqui nesse plenário do deputado federal Diego Coronel e do deputado estadual Vitor Bonfim. O senhor me consegue? Eu iria fazê-lo, só Pois que não. a pilastra aqui, eu fiquei na dúvida. Pronto. Se os deputados sejam bem-vindos a esse plenário, a saudação ao deputado Diego Coronel, deputado federal que representa a Bahia na Câmara Federal, e o deputado Vitor Bonfim, deputado estadual que representa o povo baiano na Assembleia Legislativa. Sejam sempre muito bem-vindos a esse tribunal. Retomando a palavra, o conselheiro João Bonfim. Senhor presidente, nobre conselheira relatora Carolina Matos, eu vou me antecipar na devolução do voto vista, né, tentando de alguma forma contribuir, né? Quando da sessão prevista para julgamento dos presentes embargos, o advogado dos embargantes iniciou sua sustentação fazendo um apelo no sentido de que os órgãos julgadores tenham menos preconceito com os embargos de declaração, uma vez que, de certo modo, alguns deles são interpostos com o objetivo de rediscutir a causa, buscando revisitar absolutamente tudo
que foi julgado. Segue sua explanação dizendo que essa conduta não ocorre com estes embargos, pois assim concluiu que, abre aspas, se busca a integração do julgamento de modo que todos os fundamentos relevantes para alcançar um resultado justo do processo sejam enfrentados, fecha aspas. Isso porque entende que a decisão ora embargada impôs aos embargantes penalidades que excedem suas responsabilidades, seja pela inobservância da questão temporal dos fatos ocorridos na execução do convênio, seja em razão dos fatos supervenientes de força maior que ocorreram e modificaram completamente o projeto básico firmado. Adiante, o advogado assim pontuou, aspas, sempre que um órgão do judiciário ou um órgão julgador, qualquer que seja, deseja rejeitar embargos de declaração, traz o precedente de que os órgãos julgadores não estão obrigados a enfrentar todas as matérias postas pela parte, fecha aspas. Isso porque assim consta no voto da relatora, aspas. Ademais, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é o órgão julgador obrigado a rebater um a um todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, fecha aspas. O advogado chamou a atenção para o destaque contido no trecho acima, qual seja, abre aspas, enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis, fecha aspas, para o julgamento da causa, de forma que, assim asseverou, aspas mais uma vez, quando se deixa de lado questões relevantes, quando elas não são enfrentadas, o que se observa é um vício de nulidade por ausência de fundamentação específica, fecha aspas. Trouxe para fortalecer o seu entendimento a aplicação subsidiária do Código Civil, em seu artigo 1022, combinado com o artigo 489, que atrai a possibilidade de embargos de declaração também para aqueles casos em que haja ausência de fundamentação específica sobre pontos relevantes da causa. Termina seu apelo, concluindo pela necessidade de analisar as questões relevantes para que se, abre aspas, fundamente ou apresente fundamentação que afaste de uma vez por todas ou que termine, e essa injustiça ela carrega em si mesma um fundamento que não foi enfrentado, fecha aspas. A questão relevante que fala o advogado, em síntese, diz respeito à questão temporal dos fatos ocorridos, na questão que envolve a decisão pela substituição dos tubos aéreos de PVC por ferro fundido. Assim consta no processo de recurso dos embargantes, aspas, nos termos da decisão proferida pela segunda Câmara do TCE, o apelante foi responsabilizado pelos atos referentes à execução do Convênio 02/2010, em razão de ter sido ele o prefeito responsável por firmar o termo com a SEDUR. Entretanto, não atentou a colenda da Câmara acerca dos limites temporais dessa responsabilização, pelo que se faz curial ressaltar o tempo de mandato deste apelante e os marcos temporais da execução do convênio. Fecha aspas. Em seguida, os então apelantes passam a traçar os marcos temporais dos fatos ocorridos. Por outro lado, revisitando o voto da relatoria do processo de recurso, não vejo o enfrentamento dessa questão. Por mais fundamentado que esteja o voto, não foi enfrentada a tese principal, a tese de maior relevância defendida pelos recorrentes, quais sejam os marcos temporais. Daí, entendo ser cabível os embargos com provimento a fim de imprimir efeitos modificativos. Ademais, vejo que esse Tribunal de Contas do Estado, em alguns julgamentos, vislumbrou a possibilidade de provimento de embargos de declaração amparado na premissa fática equivocada, com base em jurisprudência do STJ. Superior Tribunal de Justiça, processo civil, administrativo, embargo de declaração, no agravo interno do recurso especial,
acórdão embargado amparado em premissa fática equivocada, anulação. Primeiro, de acordo com o previsto no artigo 1022 do novo CPC 2015, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão da decisão atacada ou para correção de erro material. Segundo, caso concreto em que o acórdão embargado decidiu a controvérsia a partir de premissas fáticas equivocadas, o que implica, portanto, sua anulação. E terceiro, embargos declaratórios acolhidos com efeitos infringentes para anular o acórdão embargado, de modo a permitir o ulterior julgamento em momento oportuno do agravo interno interposto pela parte ora embargante. Entendo, senhores conselheiros, salvo outro entendimento, que os presentes embargos de declaração devem ser admitidos, pois configurada está, para mim, o erro de premissa, porque tudo que se julgou e que se discutiu no presente caso desconsiderou um fato existente, qual seja, o gestor, senhor Valci Almeida Rios, não executou despesas em desconformidade com o plano de trabalho, pois quando foi firmado o termo aditivo, que alterou as especificações técnicas do ajuste do ano de 2015, ele já não respondia pela municipalidade. Seu mandato encerrou em 2012, conforme amplamente informado nos autos originais. Vejamos os fatos. O convênio 02-2010 foi assinado em 17/6/2010. O prazo de execução foi prorrogado em 17/11/2011, através do primeiro termo aditivo, e em 7/11/2012, com o segundo termo aditivo. Em 1/12/2015, foi firmado o termo de apostilamento de inovação subjetiva, com o objetivo de ajustar a transferência definitiva da SEDU para a Secretaria de Infraestrutura Hídrica do Estado da Bahia. Em 4/12/2015, foi assinado o termo de ajuste para executar a substituição das tubulações em PVC por tubulação de ferro fundido, conforme estabelecido no projeto revisado e alterado pelo Consórcio de Engenharia e Arquitetura de Sociedade Simples e devidamente aprovado pela concedente. Por fim, a celebração do terceiro termo aditivo, o termo final do convênio, foi prorrogado para 10/12/2016. A gestão do senhor Valci Almeida Rios, à frente da municipalidade, foi no período de 1/1/2005 a 31/12/2012. Vejo que o MPC frisou que o gestor, desde 2011, já conhecia a necessidade de alteração dos materiais, com base em um trecho contido no relatório técnico que assim consta, abre aspas. Durante a execução da obra, foi verificada a instalação de 3 estações elevatórias, conforme previsto no projeto original. Ao longo do tempo, um custo operacional muito elevado, o qual originou uma solicitação da Prefeitura de Pintadas, a SEDU, de alteração do projeto, propondo a eliminação de 2 estações elevatórias, a EE2A e a EE3, sendo substituída por novas extensões de redes coletoras, em que alguns trechos, respeitando as cotas topográficas, seriam assentados sob pilares, caracterizando, assim, trechos aéreos com aproximadamente 460 metros de tubulação em PRFV, plástico reforçado com fibra de vidro, e ampliando para 8.125 metros de rede coletoras, conforme a alteração do projeto elaborado pelo Consórcio de Engenharia e Arquitetura da Sociedade Simples em julho de 2011. Fecha aspas. Embora tenha localizado esse projeto nos autos, de modo que se possa verificar com muita precisão seus termos e quando surgiu a identificação da real necessidade da substituição do material ora discutido, entendo, conforme consta dos autos, que em 2012 o que se tinha válido, vigente no mundo jurídico, era o termo de convênio com um plano de trabalho original, que previa a tubulação de PVC, e assim foi executado pelo gestor, no caso, o senhor Valci Almeida Rios. Os recursos repassados na segunda parcela, em 15/12/2011,
foram aplicados ainda em 2012, ou seja, o referido gestor cumpriu com sua obrigação dentro do que foi ajustado, em total conformidade, pois não havia naquele momento autorização da concedente para fazer diferente. Ressalto aqui que as parcelas foram aprovadas em seu aspecto financeiro. Assim concluiu a PGE, quando deu parecer favorável para a celebração do aditivo. Abre aspas. Não há qualquer prova ou mesmo indício de dolo, má-fé ou dano ao erário, tanto pela aprovação da adequação financeira de ambas as prestações de contas, primeira e segunda parcela, no tocante à regular aplicação dos recursos, fecha aspas. Se porventura o gestor agisse de forma diversa, substituindo os equipamentos sem o termo aditivo celebrado, e fosse detectado novo equívoco nos equipamentos, estaríamos a condenar sua conduta, por agir contrário ao pacto firmado. Ou seja, para o gestor é dito que ele só pode agir dentro do que a lei manda, que nesse caso era o instrumento convenial. Para avaliar a exigibilidade de conduta diversa dos gestores, sem fazer uma valoração com todos os seus conhecimentos e condições pessoais de cada caso concreto, não me parece ser um procedimento que prestigie um julgamento justo. Senhores conselheiros, como já dito, fui relator dos autos originais e já naquela oportunidade entendi não ser cabível a responsabilidade financeira que foi atribuída ao senhor Valci Almeida Rios, posição que mantenho na íntegra pelos motivos que passo a relatar. Friso mais uma vez que a vigência do ajuste foi em 17/6/2010. Foi de 17/6/2010 a 10/12/2016. As irregularidades apontadas foram fruto de alterações sofridas no projeto básico firmado no convênio, que foram implementadas após a assinatura do termo de ajuste técnico no ano de 2015. A gestão do senhor Valci Almeida Rios, prefeito do município de Pintadas, foi de 1º de 1 de 2005 a 31/12/2012. É exatamente esse marco temporal que fundamenta a exclusão da responsabilidade financeira do referido gestor. Transcrevo aqui o entendimento da ATEG. Aspas. Quanto ao mérito, depois de minucioso exame dos autos, observa-se que, de fato, não há como a responsabilidade financeira do valor de R$ 87.653,78 recair sobre o senhor Valci Almeida Rios, sequer as sanções previstas na decisão, ora vergastada, o que impõe a sua reforma, como se destacará na sequência. Isso, pois conforme depreende-se dos autos acostados ao processo originário, as razões ensejadoras da imputação de débito referem-se às alterações nas especificações técnicas que só foram formalizadas em 4/12/2015, portanto, 3 anos após o término do mandato do senhor Valci, através do termo aditivo de ajuste técnico, fecha aspas. Mais adiante, a ATEG aduz, aspas, com efeito, verifica-se que os valores aplicados na gestão do senhor Valci Almeida Rios, daquela municipalidade conveniente, encontravam-se em conformidade com o que foi estabelecido no plano de trabalho inicial. As modificações ulteriores do projeto, devidamente motivadas, ainda que aferidas no período compreendido entre a gestão do senhor Valci Almeida Rios, só poderiam acontecer após o aval da concedente, que, conforme constata-se dos autos, só sucedeu em 4/12/2015, após findada a gestão do referido recorrente, fecha aspas. Ademais, restou evidenciado durante a instrução do feito que, do total previsto a ser repassado pelo concedente, R$1.101.469,71, somente foi repassado R$ 823.743,06, conforme ordens bancárias e extrato anexado ao processo.
verificou-se ainda que o rendimento da aplicação financeira totalizou R$ 41.262,18 e que o valor da contrapartida de R$ 10.015,86 foi depositado integralmente pelo município, totalizando dessa forma uma receita de R$ 875.121,10. A prestação de contas final foi apresentada pelo município de Pintadas em 28/12/2016, dentro do prazo previsto na Resolução TCE 144/2013. As despesas realizadas, que atingiram um montante de R$ 566.588,93, conforme relatório de auditoria, estão de acordo com o estabelecido no plano de trabalho e foram processadas de forma regular. A auditoria relatou também que foram devolvidos recursos no valor de R$ 308.532,17, equivalente ao saldo de R$ 267.269,99, somados aos rendimentos financeiros de R$ 41.262,18. Logo, a soma do valor regularmente utilizado e comprovado de R$ 566.588,93 e do valor não utilizado e devidamente devolvido de R$ 308.532,17 é de R$ 875.121,10, que corresponde ao total da receita. Sendo assim, coerente com o entendimento já exposto nos julgamentos dos feitos, prestação de contas e recursos, entendo mais uma vez que não há que se falar em responsabilidade ressarcitória ou sancionatória ao senhor Valci Almeida Rios. Em relação à responsabilidade do senhor Edenivaldo Ferreira Mendes, tem-se que, em 1/12/2015, a execução do convênio passou a ser de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento do Estado da Bahia, em substituição da SEDUR. A partir de então, foi realizada uma revisão geral do plano básico e dos termos da obra, adequando o ajuste ora analisado. Por conta da necessidade dessa alteração, a obra ficou paralisada entre o ano de 2012 até 2016, quando foi firmado o termo aditivo de ajuste técnico em 4/12/2015. A terceira parcela somente foi repassada em 1/6/2016, no valor de R$ 302.977,37. Desse montante foi executado R$ 42.262,53, sendo que o saldo não aplicado foi devolvido ao concedente, conforme já dito. Em sua defesa, o senhor Edenivaldo alega que não houve tempo suficiente para concluir o objeto, conforme as novas orientações contidas no ajuste técnico, pois o repasse dos recursos ocorreu bem após a sua celebração e próximo ao término do convênio. Assim declinou. Aspas. Assim, desde logo, requer a reconsideração da imputação de multa a fim de reconhecer que o senhor Edenivaldo Ferreira Mendes não deve sofrer qualquer sanção pecuniária, haja vista o fato de que as irregularidades apontadas foram fruto de alterações sofridas no projeto básico firmado com o convênio, perfectibilizadas após a assinatura do termo de ajuste técnico no ano de 2015 e que não houve nem liberação de verbas e nem muito menos tempo hábil para concluir as determinações do órgão concedente, fecha aspas. Em seu parecer, já no processo recursal, a TEG também se posiciona favorável à retirada de multa ao senhor Edenivaldo, como se vê. Aspas, enfatize-se que o terceiro termo aditivo objetivou prorrogar o prazo de vigência do convênio supramencionado por mais 12 meses, de forma excepcional e improrrogável, seguida da prestação de contas definitiva, com efeitos a partir da celebração deste aditivo, a fim de viabilizar a execução do convênio. De igual forma, constata-se do referido aditivo que o município de Pintadas assumiu integralmente realizar a substituição do material aplicado no trecho aéreo após a liberação da terceira parcela. Ora, evidencia-se, diante disso, que a morosidade no que tange ao repasse da terceira parcela por parte da Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento do Estado da Bahia tratou, em verdade, de circunstância consideravelmente influente na inexecução do objeto e do não cumprimento do munus que o recorrente, senhor Edenivaldo Ferreira Mendes, comprometeu-se a executar. Por isso, continua a TEG, entendo, em razão do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, não ser cabível a aplicação de multa ao senhor Edenivaldo Ferreira Mendes, fecha aspas.
Entendo também que a multa deve ser retirada, uma vez que restou caracterizada que a morosidade na execução do ajuste, ocasionando a inexecução parcial, não foi ocasionada pelo recorrente. Sendo assim, voto. Pelo conhecimento dos presentes embargos de declaração, tendo em vista o atendimento dos requisitos de admissibilidade legal e regimentalmente previstos, e no mérito, pelo seu acolhimento, para imprimir efeitos modificativos por erro de premissa, a fim de aprovar, com ressalva as contas relativas ao Convênio 02/2010, celebrado entre o Estado da Bahia, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, SEDUR, e o município de Pintadas, liberando de responsabilidade os convenientes. É assim que voto, senhor presidente e conselheira relatora Carolina Matos. Agradecemos, conselheiro João Bonfim. E, nesse momento, a conselheira Carolina Matos, vistora e relatora do processo, fará a devolução do mesmo. Obrigada, senhor presidente, excelentíssimos julgadores, representantes do Ministério Público de Contas. Na sessão do dia 21 de março de 2024, o doutor Rafael, que aqui está presente, patrono do feito, trouxe algumas ponderações acerca da utilização dos embargos declaratórios, mas, sobretudo, apresentou as suas percepções acerca de certo preconceito que se tem na recepção desse importante expediente. De fato, tem razão em parte o nobre patrono. É próprio mesmo da natureza humana certo apego aos seus próprios entendimentos. Em função dessa consciência, adoto de forma vigilante postura na qual sempre tento me imunizar deste erro a partir da oitiva atenta do repertório trazido pelo outro. Entusiasta que sou da própria utilização dos embargos, sobretudo quando eles têm a possibilidade de ter efeitos infringentes, em homenagem sempre aos princípios da economia processual e também da racionalidade, além de tudo, da duração razoável dos processos. Nesse sentido, senhoras e senhores, tendo ouvido de forma muito cuidadosa a sustentação oral realizada, bem como as considerações formuladas pelo conselheiro Bonfim, querido amigo, não só colega, faço aqui, conselheiro, já a minha correção, que referido anteriormente como colega, e Vossa Excelência não é só um colega. Em relação, não só nesta oportunidade do dia 21, mas, sobretudo, no momento atual, hoje, na nossa sessão. Foram apresentados dados e informações robustos e consistentes, que extravasam aqueles contidos nos autos originários. Diante da consistência dos fundamentos apresentados, eu sinto-me suficientemente convencida e, por isso, senhor presidente, eu modifico o meu voto para encampar em toto o consistente voto trazido nesta oportunidade pelo excelentíssimo conselheiro Bonfim. É esse o meu voto. Agradecemos, conselheira Carolina, e o processo encontra-se em discussão. Não havendo quem queira discutir, atenho por aprovado. Não há mais divergência no processo. Sendo assim, conselheira Carolina, eu indago se Vossa Excelência fará a conferência do feito. Conselheiro, eu acho, com toda a vênia, mas eu acho que o voto condutor foi o voto do conselheiro Bonfim. Caso ele não queira conferir, eu confiro com toda a honra. Ele já se manifestou favoravelmente à conferência de Vossa Excelência. Senhor presidente, só para registrar que eu não faço parte do quórum desse processo. No início do processo, eu registrei o conselheiro Rinaldo. Farei a conferência, então. E Oportunamente. agradeço, senhor presidente. Nós que agradecemos, conselheiro Rinaldo. Conselheiro, peço a palavra. Pois não, conselheiro. Fazendo uma breve correção, eu confiro salvo redação. Assim será feito, conselheira. Perfeito. Matéria administrativa. Próximo processo, no item matéria administrativa, trata-se do processo de um retorno de vista,
feito pela conselheira Carolina Matos, que é a conselheira vistora, é o processo TCE 9623/2023. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, conselheira? Matéria administrativa? Isso. Senhor presidente, nesse caso da matéria administrativa, se trata de um importante instrumento do nosso tribunal e, por isso, o acompanhamento da Lei de Responsabilidade Fiscal. E, por esse mesmo motivo, eu fiz questão de solicitar vistas, tendo feito, a partir de então, ainda no ano, as vistas foram solicitadas na sessão do dia 23 de novembro de 2023, e, desde então, tenham procedido aprofundados estudos em relação ao acompanhamento da LRF, não só no que diz respeito ao nosso tribunal, mas em outros tribunais brasileiros, sempre em dialética constante com o Ministério Público de Contas e também com a equipe técnica do nosso tribunal. Por esse motivo, senhor presidente, tendo já dialogado suficientemente com o Ministério Público de Contas, naquela oportunidade já recepcionado algumas sugestões e também evoluído em alguns outros entendimentos da minha parte, participado também para a terceira coordenadoria de controle externo, a equipe que fez algumas sugestões não teve a oportunidade de fazer um batimento em relação ao voto que pretendo apresentar em função do estado de saúde de um dos seus componentes. Em função disso, comprometi-me com a terceira CCED, que eu trarei, então, o voto na sessão da terça-feira, para que eu possa, então, compartilhar com a terceira coordenadoria as minhas sugestões e deles também obter outras sugestões. Por isso, senhor presidente, eu peço o adiamento para terça-feira. Assim será feito, conselheira. Próximo item da pauta, requerimentos e indicações, comunicações e moções. No último item, o que ocorrer, eu gostaria, a pedido da nossa procuradora Maristela Barbosa Santos, fazer um convite. No dia 19 de abril, às 18h30, será lançado o livro Direito Negro Referenciado 3, Justiça, Insurgência e Resistência Ancestral. Em nome dela, convido todos os conselheiros, funcionários e os que não assistem para estarem presentes amanhã, no dia 19, às 18h30. O lançamento será no auditório da Universidade Católica de Salvador, na Avenida Pinto de Aguiar, no Pituaçu. Fica assim o convite à presença de todos e parabenizo a doutora Maristela por ser uma das autoras do referido livro. Nada mais havendo, desejando excelente tarde a todos, declaro encerrada a presente sessão.